Olá! Uma tendência no comércio mundial está cada vez mais forte aqui na América Latina. As vendas pela internet devem movimentar quase 70 bilhões de dólares na região no ano que vem, de acordo com a empresa de pesquisas e consulting. Neste Conta Corrente especial, vamos falar sobre a expansão do e-commerce no Brasil, país que responde por quase metade do mercado latino-americano. O Brasil tem 70 milhões de internautas. Deles, 20 milhões fazem compras pela internet. E segundo especialistas, o comércio eletrônico vai crescer até 40% ao ano, pelo menos até 2015. O potencial é enorme e a cada dia surgem mais ferramentas para incrementar esse mercado. Esta empresa, por exemplo, é especializada em fazer pesquisa de preços. E de graça. Quem paga a empresa no final do dia é a própria loja. Cada usuário que eu mando para ela me remunera alguns centavos. De centavo em centavo, a empresa cresce. 4 milhões de pessoas acessam o site todos os meses. O investimento de alguns milhões de reais já está quase pago. A gente vem crescendo a mais de 100% ao ano nos últimos 3 anos. Então, assim, eu não vejo por que a gente não consiga crescer mais de 100% pelos próximos 3 ou 4 anos. As vendas pela internet cresceram 40% no primeiro semestre e somaram 6 bilhões e 700 milhões de reais. E a previsão é que nesse ano o valor passe dos 14 bilhões de reais. Isso sem contar carros e sites de leilão. E para atender a esse mercado, muitos profissionais voltam para a sala de aula para aprender a tirar dinheiro real do mundo virtual. E segundo o professor, o melhor caminho não é só dominar a tecnologia, mas entender de gente. Eu acredito que o principal fator para você conseguir alavancar as suas vendas, para você conseguir divulgar os seus produtos, divulgar os seus serviços na internet e gerar conversão, gerar venda, fazer com que seus produtos vendam mais, é você conhecer bem o seu público e principalmente o comportamento desse público na internet. As vendas via internet da joalheria em que Marcelo trabalha aumentaram 75% no ano passado. A empresa tem mais de 70 anos, mas se moderniza e quer ir aonde o internauta está. A gente tem uma interação maior com o consumidor, né? A gente já abriu outros canais também de comunicação, no caso do Twitter também é usado como canal de contato. E o Facebook também a gente divulga promoções e ações no Twitter, no Facebook. A gente também tem um canal de vídeo no YouTube. A entrada das mídias sociais é meio que uma revolução nisso, né? Na maneira de tratar o cliente online. Próximo passo para as empresas de comércio virtual, telefonia celular. Você pode estar tomando um chopp no bar com seu amigo e ele te falar que ele comprou um computador muito legal, você pode imediatamente pegar o telefone, consultar o preço daquele computador e comprar na hora, se for o caso. Então, a evolução da telefonia celular vai permitir também disponibilizar cada vez mais esse tipo de serviço para os usuários. Tá aí, é um mundo que se abre. Para falar sobre essa explosão dos negócios pela internet, eu converso agora com o pró-reitor do Instituto Infinet e professor da Fundação Getúlio Vargas, André Kishinevski, e com o diretor da agência de marketing digital, Home Webbing, Sérgio Coelho. Repare o termo que nós usamos aqui, uma explosão na internet. Você trabalha com capacitação, se prepara a gente para esse novo mundo, o mundo já do presente. Né? Então, é preciso que as pessoas entendam que está se abrindo também uma nova base do mercado de trabalho. Certamente. E é um mercado de trabalho que precisa urgente de profissionais. Porque os profissionais tradicionais, profissionais que já trabalhavam com marketing, ou que já trabalhavam com programação, ou que já trabalhavam com design, eles precisam entender as mudanças que é você produzir para uma empresa online, produzir para um site. Me dê um exemplo só de uma mudança que você acha incrível e que esse novo profissional já se difere, vamos dizer assim, do profissional mais tradicional. Por exemplo, você pega um profissional de marketing. Esse profissional de marketing tradicional tem uma série de técnicas e conceitos que, quando você vai aplicar eles à internet, é necessário atualizar esses conceitos. A internet tem, por exemplo, toda uma forma de se comunicar com o público através de mídias sociais, que é algo super novo, que ninguém nem sabia que existia, não existia, ninguém sabia usar há alguns anos. E agora é super importante para as empresas. Antigamente, poucas pessoas no mundo falavam para muitas. Na imprensa, na televisão,
Hoje em dia você tem um monte de gente se comunicando com um monte de gente. E como é que o profissional de marketing atua numa situação como essa? Como é que o profissional de marketing atua quando não existe um conjunto limitado de pessoas falando? Né? Agora, Sérgio, o negócio é outro. Na verdade, quer dizer, apesar do mesmo universo, porque você já trabalha com uma mão de obra de institutos, de cursos ou de universidades, como é o caso que o André oferece esse tipo de conhecimento. O seu negócio é marketing também, é posicionamento de produtos, é criar sites. Conta pra gente o que está se movimentando hoje de novidade, até para quem quer ingressar nesse negócio. Eu acho que o fator principal hoje, o Sidney, é justamente esse profissional entender que internet é métrica. O que é isso? É ter informação a real time no seu momento para tomar decisões rápidas. O profissional de hoje tem que saber tomar decisões rápidas e precisas. Então ele tem que ter um conhecimento dessas informações muito rápido. Você está falando do empresário que já tem um negócio e quer na internet? Do empresário e estou falando do profissional. Porque, na verdade, esse profissional hoje tem que ter uma quantidade de informações e um raciocínio lógico mais rápido. Porque ele efetivamente vai ter que tomar decisões. Então, o que a gente teve na reportagem são pessoas que utilizam já mídias sociais, ou seja, uma série de fatores para te ajudar a tomar decisões e ver resultados. Se ele não perceber essa transformação, ele vai estar um pouco desatualizado. Então, isso nós estamos vendo agora, por exemplo, Twitter, por acaso, e outras redes sociais, o que muita gente pode imaginar que é só um local de lazer, de entretenimento, de diversão, já não é mais assim, né? Quer dizer, também é uma praça de negócios virtual, não é isso, né? Com certeza, e é cada vez mais importante para as empresas, porque cada vez mais as pessoas usam essas ferramentas integradas ao seu dia a dia. A pessoa tem um usuário, tem um iPhone, e enquanto ele está na fila do banco, ele está acessando o Twitter, e ele pode ali tomar uma decisão de compra e cada vez mais tomar a decisão e completar o processo de compra. Mas como não ser chato também para o usuário, né? Vamos supor que eu esteja lá, sim, para entretenimento, para lazer, para conversar com os meus amigos, daí de repente aparece assim no meio do meu caminho alguém dizendo, você já tem um telefone e tal, não sei o quê. Como é que isso é feito de maneira profissional, Sérgio, para não ser justamente uma coisa que aborreça o possível, o provável consumidor? Sidney, se você tem interesse sobre um tema e se aquele tema for relevante para você, você vai se interessar por isto. Isto é que é o grande desafio hoje das empresas. Saber não ser inadequado no momento equivocado. Mas se você chegar com uma proposta de negócio inconsistente, aquele usuário vai querer. Então hoje, se nós ofertarmos para você um produto que você perceba que você está comprando com um benefício financeiro ou com alguma atratividade diferente, você vai aceitar receber informações dessas empresas. É a velha promoção, né? Se no mercado custa 1.000 e eu te oferecer por R$200, opa, deixa eu ver como é que é isso, o que está por trás disso aí, de repente me interessa, né? E é isso que eu acho que a internet veio para revolucionar. Hoje você percebe, né, início de alguns 10 anos para cá, a entrada de empresas e sites com ofertas diferenciadas das situações tradicionais, e onde você começou a perceber benefício. E hoje, com a entrada de rede social, ela está ajudando a capilarizar essa informação. Então, hoje, na verdade, você recebe informações de amigos e você compra situações ou adquire produtos numa rapidez que antigamente você demoraria para fazê-lo. Agora, André, quer dizer, então que o comércio está no centro de tudo? E saber usar, mais ou menos, saber usar bem a rede social não é apenas a empresa falar com o eventual consumidor. É mais do que isso. É conseguir ter uma estratégia que os consumidores falem entre si. Essa é a diferença de você usar uma mídia social, usar um Orkut, usar um Twitter, etc., para você fazer propaganda. Explica melhor isso. Como é que você dá um exemplo contra o pulo do gato para a gente? Por exemplo, a gente, uma instituição, uma empresa vai fazer uma propaganda no meio tradicional. Essa propaganda é muito claro para o cliente que aquilo é um comercial, né? E aquilo pode ser incômodo, seja em qualquer jeito tradicional, televisão, jornal, etc. Quando a gente fala de uma rede social, de um Twitter, de um Orkut, não obrigatoriamente é a empresa fazendo uma propaganda direto para o consumidor final, e sim a empresa auxiliando, dando suporte para outros amigos dele falarem bem dela. Por exemplo, fazer uma promoção onde o usuário escolha o nome de algum produto da empresa, ou que ele possa qualificar esse produto de alguma maneira. Interatividade, o máximo que for possível. Isso, e incentivando ele a falar de uma forma natural com os amigos, com eventuais colegas dele, que tragam esses colegas para experimentar. Sérgio, vamos pegar esse exemplo, que eu acho um exemplo ilustrativo para nós, se a gente quer usar
abusar da sua inteligência em relação a isso. Como fazer isso numa empresa, às vezes, pequena ou média, que certamente vai dizer assim, olha, eu tenho que ter gente para poder fazer esse tipo de interatividade, eu tenho que ter equipamentos, eu tenho que ter ferramentas, eu tenho que ter uma série de coisas que eu não sei se a minha empresa pequena tem condições de entrar nesse jogo neste momento. Como é que faz nesse mundo da internet? Mas eu acho que justamente a internet permite isso, porque a sua entrada é muito simples. Não existem barreiras. Né? Qual barreira de você ter um computador, de você ter um acesso à internet, de você ter um profissional que tem um mínimo de conhecimento disto? Nenhum. Antigamente você tinha uma barreira física de ter um local, de contratar um ambiente físico, contratar profissionais e tal. Hoje você vê pequenas e médias indústrias e empresas de comércio com uma revolução de participação na internet que realmente, ou seja, te ilustram uma capacidade de venda muito maior do que as empresas grandes. Hoje pode ter um menino, uma menina de 13, 14, 15 anos, de repente ganhando mais dinheiro do que alguém de 30, 40, porque sabe usar a ferramenta? Com certeza. Você pega alguns sites hoje robustos na internet, que há 5 anos eram sites que tinham 3, 4 pessoas trabalhando. E que ao longo desse processo eles foram começando a perceber a facilidade desse crescimento. Existem hoje pequenos comércios que se divulgam de uma forma enorme. Outro dia eu estava fazendo uma análise para uma empresa na área de esportes, a gente começou a perceber empresas pequenas de comércio eletrônico na área que tem já 200, 300 mil seguidores em Twitter e que você nunca ouviu falar no nome dela. E que tem uma presença extremamente forte e que já vende e que entrega o produto. E esse trabalho é um trabalho de formiguinha, esse trabalho de mídias sociais. Então você usar todos os dias, o tempo todo, um pouquinho cada uma das mídias. Por exemplo, a gente trabalha numa faculdade, né? Eu tenho uma faculdade e esse é um ambiente riquíssimo para se explorar as mídias sociais para divulgar a própria faculdade. Então, usar mídias sociais é você pegar o trabalho de alunos e colocar à disposição na internet e incentivar os alunos a mostrarem para os amigos, para colegas que eventualmente ainda não são alunos, o trabalho que ele fez na internet. E aí, usar o Twitter da faculdade para divulgar esses trabalhos e você colocar um vídeo que um aluno fez em sala de aula ou fotos que o aluno fez em sala de aula num Flickr da vida, colocar um vídeo no YouTube. Você usar aquele conjunto de mídias sociais para ajudar os próprios alunos, amigos deles, a comunidade, a divulgarem o trabalho que está fazendo. Ou seja, Sérgio, nessa casa da internet não basta você ter portas e janelas, você tem que colocar a cabeça para fora e dizer ao mundo o que está acontecendo, o que você está fazendo. Tem que se criar canais, pontes com o mercado. Como é que faz isso? Mas uma coisa também muito complexa, né? Colaborando com o que o André está falando, as empresas também têm que saber que elas hoje vão sofrer. Sofrer de quê? Sofrer dessas pessoas falando mal se os produtos e serviços e a forma de atendimento não estiver de acordo com o que é a demanda do público. Porque a internet nessas redes sociais permitiu voz. E essa voz tem que ser muito bem cuidada. Se você não percebe na sua empresa que essa voz é ouvida, muito rapidamente uma marca pode ser alterada, pode ser prejudicada em virtude da rapidez como a internet faz isso. Mas hoje deve-se ter uma pessoa, como no passado tinha, não? Alguém no call center, ou fale com o diretor, fale com o presidente, ou todo mundo da organização deve criar essa interatividade em benefício do produto e serviço. O que vocês acham? Eu acho que deve ser centralizado numa área que saiba trabalhar essa mídia específica. Senão vai bater cabeça, cada um faz uma coisa. Que com certeza vai ter um problema de gestão nesse sentido. É o que a gente começa a perceber em várias organizações. Como nós ajudamos empresas a entender esse ambiente, um dos nossos papéis é colaborar nesse processo de planejamento. O que a gente percebe em muitas situações, Sidney, é que as empresas são rápidas, mas elas também não param e planejam o mínimo de ações e reações. Porque, na verdade, antigamente, antes de fazer alguma coisa, você tinha uma visão um pouco mais ampla. No âmbito de internet, a visão ficou um pouco mais curta. Ela é mais ágil, ela é mais diretiva. Mas, em algumas situações, ela é um pouco mais focada no ambiente da sua amplitude. Nessa questão de mídias sociais, é claro que você quer, sempre que alguém escreva algo no Twitter, ou no Orkut, ou no Facebook, etc., você quer que ele tenha uma resposta imediata. Mas se você não tiver uma área definida da empresa para fazer isso, você pode correr o risco dele ter 3 respostas e talvez diferentes. Né? Então você precisa, sim, organizar uma área que responda, e essa área tem que ter algum grau de poder. Porque se ela for uma área que não consegue decidir nada, que não tem poder nenhum, ela vai dar respostas vazias. Ou ela vai levar muito tempo para conseguir as respostas de outras áreas.
Então, sem conseguir ter respostas rápidas e com algum conteúdo. Agora, André e Sérgio, se alguém hoje for procurar emprego, pode usar aquela velha fórmula, que é normal, é compreensível, de mandar um currículo, né? Frequentemente vocês analisam, são executivos também, analisam currículos e tem pessoas que dizem, olha, eu domino, eu sei utilizar as ferramentas, plataformas e tudo mais, e isso me parece que já é o básico, né? Quem está dentro de uma organização, empregado, essa pessoa também pode dizer, não, mas eu também utilizo dessas plataformas e dessas ferramentas e estou tocando a minha vida. Mas hoje precisa-se mais do que isso, né? Não basta só isso. O que se quer hoje no mercado? Profissionais com uma visão um pouco mais ampla apenas da utilização da ferramenta. As empresas querem saber pessoas, como o André comentou, que saibam tomar decisões. Mas para você tomar decisões, você tem que conhecer o contexto da sua organização. Então é importante que você tenha a real noção da representatividade da sua comunidade interna e da sua comunidade externa, para você tomar decisões. É uma coisa que a gente percebe hoje, várias empresas já estão utilizando chats online, ferramentas de chat que você compartilha informações como se fosse um MSN, onde você tem essa facilidade de tocar ideias. O que o cliente quer é resposta e ação. Eu, por exemplo, tenho na minha residência 2 filhas, a gente está com problema numa empresa de computador, porque a gente comprou um computador e ele não está... Eu tive que entrar em contato, eu tive que ter várias situações e eu tive dificuldade de resposta ágil para as tomadas de decisões que eu tenho. Estão gastando o tempo de vocês, então, na verdade, estão resolvendo problema. Eu tenho um computador que não está funcionando. E eu preciso de uma função que funcione, porque eu paguei um benefício de ter uma garantia extra. Portanto, até essa empresa não está ainda entendendo o que está acontecendo no mundo. Ela produz um bom produto, certamente, dessa vez não está funcionando e não sabe atender. Exatamente. E o que você acha? Eu, como empresário, nós lá no Instituto Infinet, a gente tem uma visão de que a gente quer pessoas que saibam bater metas sistematicamente, junto com o time, fazendo a coisa certa, alinhado aos nossos valores, e tem um espírito de excelência. Então, isso é a minha visão. De quanto tempo? Qual uma meta de tempo mínimo e tempo máximo? Metas tem de todos os tamanhos. A pessoa tem que conseguir bater a sua meta diária, se conseguir se organizar para ter as suas próprias metas diárias, mas é claro que a instituição como um todo não mede as metas diariamente. A gente trabalha medindo metas semestralmente ou um pouquinho menos que isso. Mas a meta semestral ela só faz sentido se a pessoa consegue dividir, quebrar ela e ter metas diárias para alcançar. Então, saber os fundamentos seria dominar as ferramentas, é quase uma coisa do âmbito primário, né? O secundário é dar um passo além. Se você quer trabalhar num nível superior, aí sim você tem que criar coisas novas, né? Inovação. Com certeza, e o André comentou essa questão de metas que é muito importante, porque a internet ela veio favorecer as informações numéricas. Então, hoje, você sabe quantas pessoas estão comprando o seu produto, qual o tempo de permanência no seu site, que produto é rejeitado, quais são as páginas mais vistas. Então, hoje, com essa quantidade de informações, essa pessoa tem que ter essa visão um pouco mais global e tomar decisões rápidas, porque, efetivamente, numa situação dessa, você pode perder cliente. André, qual a diferença, então, com tudo isso que vocês disseram, para uma empresa pequena, média ou muito grande? Tem diferença? Ou tudo isso que estão dizendo em tese vale para todos os níveis de tamanhos? Olha, as empresas usam as ferramentas em níveis diferentes. Quando a gente fala em fazer análise de um site, a gente pode estar falando de uma equipe trabalhando 24 horas por dia, focado em entender os mínimos detalhes do que se passa num site. Isso faz sentido, isso se paga se for um site extraordinariamente acessado de uma empresa grande. Mas mesmo numa empresa pequenininha, entender de onde estão vindo os clientes dela, de que região geográfica eles vêm, de que outros sites trazem mais clientes, que mudança eu tenho que fazer no meu site para que ele fique melhor posicionado no Google e com isso eu tenha mais clientes. Isso tudo vale para empresas pequenas sem nenhuma dúvida. E, inclusive, para empresas pequenas, muitas vezes pode ser a diferença entre a vida e a morte. Eu já dei aulas para alunos, já dei aula para alguns donos de pousadas, por exemplo, em que ele tem um site ajustado e bem posicionado no Google, é a diferença da pousada dele ser super lucrativa para a pousada dele acabar. Né? Hoje, tantas pessoas escolhem determinados tipos de serviços pela internet que isso virou caso de vida ou morte para algumas empresas. E você, o que pensa a respeito? Olha, as empresas grandes vão ter que pensar que nem pequenas empresas. Esse é o fato, não tem jeito, porque a internet ela necessita agilidade, tomada de decisão rápida. E as empresas pequenas elas têm esse formato que permite isto. Então, o que a gente percebe, cada vez mais núcleos de internet
pequenos e organizações com possibilidade de tomada de decisão. Por exemplo, no mercado imobiliário, imobiliárias já têm núcleos de internet, onde a decisão é rápida. Porque se você não atende aquele cliente que quer se relacionar com você e dar informação de preço, forma de pagamento rápido, ele pode perder para uma outra empresa que consegue fornecer esse produto, essa informação de forma ágil. Eu tive um caso interessantíssimo numa aula que eu ministrei em Curitiba, em que eu estava começando a aula e comecei a falar sobre o impacto do comércio eletrônico para as empresas, e um aluno disse, eu trabalho numa empresa em que a internet não tem impacto, e a gente... No meu segmento, na minha área, a internet não faz diferença porque as pessoas só compram presencialmente. O comércio eletrônico faz diferença. E eu trabalho com imóveis. Um outro aluno levantou o braço meio indignado e falou assim, não, peraí, eu também trabalho com imóveis e a internet faz a maior diferença na minha área. É claro que eu não fecho a venda online, eu fecho a venda offline, mas os meus clientes escolhem o imóvel pela internet. E aí um terceiro aluno levantou a mão e falou assim, não, peraí, eu discordo dos outros dois. Eu trabalho em imobiliária e eu faço 100% das minhas vendas online. Eu vendo imóveis, nós temos uma empresa focada em vender imóveis lá em Curitiba para pessoas que imigraram para o Japão e compram os imóveis como investimento aqui no Brasil e compram tudo online, preenchem, assinam um contrato à distância. É um bom case. Agora, Sérgio André, só para fechar esse nosso papo aqui, como é que vocês vislumbram aí o Brasil daqui para frente? Onde nós estamos hoje e onde podemos estar? Porque uma coisa é certa, eu acho que o brasileiro se apaixonou pela internet, por computadores, né, como futebol. A impressão é essa, a exemplo dos números nos últimos anos. Vocês acham que o Brasil está onde e para onde ele pode ir nos próximos, 10 anos? Olha, eu acho que a revolução da presença do celular no Brasil vai ajudar muito a gente. Hoje você vai perceber que a gente tem uma presença muito forte no pós-pago. Na hora que esse pós-pago tiver acesso a celulares melhores e com a possibilidade de ter acesso a redes Wi-Fi, 4G, por exemplo, 4G e com banda larga, isso vai ser uma revolução, porque você vai permitir uma entrada de uma camada social numa compra de internet muito mais rápida. Além disso, com a presença de internet, de computador dentro de comunidades mais carentes, através de lan houses e tal, isso também vai revolucionar esse mercado. Então eu vejo assim que a gente está no início de uma outra revolução que a gente não sabe o tamanho dela. Que bom. E você, né? O que você vislumbra? Onde nós estamos, para onde estamos indo? Eu acredito que o que vai fazer uma enorme diferença, não só no Brasil, como no mundo inteiro, é a realidade aumentada e tecnologias em geral. O que é realidade aumentada? Realidade aumentada é você conseguir complementar o mundo físico, o que a gente enxerga hoje no mundo, entre aspas, real, com elementos virtuais. Então, eu, por exemplo, poder olhar para esse ambiente e ver não só o que está aqui fisicamente, como também alguns objetos virtuais. Isso vai fazer uma enorme diferença no comércio eletrônico, na forma como as pessoas se relacionam com a internet. Eu gostaria, por exemplo, de olhar numa turma, numa sala de aula, e além de ver os alunos, ver ao lado deles, flutuando de alguma maneira no meu campo visual, o nome deles, onde eles trabalham, isso ajudaria um professor. Ou eu entrar numa loja, ou então andar num shopping center e quando olhar para um produto, ver do lado o preço daquele mesmo produto em lojas concorrentes. Então, esses elementos... É só esperar. Não vou falar muito, vocês já disseram tudo. Vou deixar o nosso assinante com a reflexão, né? Que mundo é esse, para onde nós estamos indo também. Acho que algumas dicas foram dadas. Até o próximo Conta Corrente Especial. Obrigado, pessoal.